Muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria falar sobre o vício da urgência criativa, que é o nome que eu dei ao pensar aqui na lista dos próximos vídeos, né, para os próximos meses. Eu já fiz o meu cronograma de março aí, pensando na divulgação do Clube dos Produtores de Trilha, que ainda está, por pouco tempo, com a lista de interessados aberta. Se você deseja participar em algum momento com a gente, entre na lista de interessados, principalmente se você deseja aí ter condições especiais quando eu lançar o Clube dos Produtores. A lista de interessados vai ficar aberta por mais alguns dias. Nós vamos abrir as inscrições para o Clube dos Produtores de Trilha muito em breve, no início agora de março. Estou finalizando exatamente nesse momento aqui no meu escritório de casa vários detalhes, fazendo várias reuniões. Fiz uma reunião inclusive no carnaval, né? Carnaval pra gente aqui no Brasil, mas não é carnaval para algumas pessoas fora. Eu tenho traduzido algumas coisas e estou pagando, né, um tradutor oficial para me ajudar a acelerar as traduções de algumas coisas que eu estou trazendo de algumas comunidades. Terminei já 2 playbooks, um inclusive já divulguei aí no meu Instagram, outro vou divulgar em breve. Esses playbooks eles vão estar disponíveis para quem quiser adquiri-los também lá dentro do aplicativo da indústria da música. A partir de março tem umas mudanças e eu quero fazer vídeos falando especificamente sobre isso, mas de forma geral e bem rapidinho aqui no início desse vídeo, tudo da indústria da música e também do IOPEX, eu resolvi fazer isso para as duas empresas, tudo vai ser feito através do acesso por aplicativos, né? Se você quer adquirir um curso, um livro meu, somente livro físico, né, que a compra vai ser por lá, mas você vai receber obviamente aí na sua casa, mas tudo que for eletrônico, né, tudo que tiver acesso eletrônico, um playbook, um e-book, um livro em forma eletrônica, os meus cursos, o acesso ao Clube dos Produtores de Trilha, enfim, tudo que for para ter acesso vai ser através do aplicativo da indústria da música que está, graças a Deus, 100% pronto. Vamos lá. Existem muitas pessoas que só criam, né, só compõem, só produzem na base da pressão. Eu resolvi fazer esse vídeo porque outro dia eu estava conversando exatamente com pessoas de fora, né, e como eu estou em 2 comunidades ainda, pretendo ficar nelas por um bom tempo, não tenho necessidade de sair delas agora. Tenho aprendido muito, tenho trocado muitas experiências, tenho adquirido clientes vários, né? Já estou aí com uma agenda de produção de trilhas para projeto até o início de outubro. Então, assim, estou muito satisfeito com o que eu estou adquirindo lá, e em função dessas coisas que estão acontecendo, eu também converso com muita gente dessas comunidades, que são compositores, são produtores, são profissionais, vários deles que vivem 100% da música, outros que vivem parcialmente da música, ou seja, têm os seus empregos e parcialmente trabalham com trilha sonora. E essas pessoas falam nas comunidades dessa criação, né? Que tá lá tocando o trabalho dela, tal. Quando aparece uma trilha, quando aparece um catálogo ou um pacote ou qualquer necessidade que um cliente me aciona pelo fato de eu ter um outro emprego, aí sim eu vou lá, eu paro e eu vou criar. Esse é um vício, né? Eu chamo de vício porque vai te deixar com esses altos e baixos criativos muito ruins, né, muito voláteis na sua carreira. Né? Como a nossa carreira de compositor / produtor musical, ela é muito importante ter uma constância, assim como toda carreira. Se você tiver muitos altos e baixos, né, ficar muito tempo sem compor, ficar muito tempo sem mixar caso você mixe, ficar muito tempo sem masterizar caso você masterize, ficar muito tempo sem detalhes da produção, que para mim, junto com a composição, são os 2 processos principais de uma trilha sonora, né? Primeiro eu preciso conceber a ideia, né? Colocar tudo tanto num papel quanto num software e compor, né? Ou seja, olhar para a estrutura, inclusive fisicamente na minha DAW, e ver que a composição está pronta, né? Tem uma introdução, tem uma história, tem um desenrolar, tem as partes, tem a cifra toda, caso você trabalhe com partitura, tem a partitura, e que tudo está encaixado nos seus devidos lugares. Inclusive, se essa é uma trilha, para que você consiga exportar essa trilha para vender de diversas formas, se esse for o intuito. Se você tiver só o intuito de vender a sua trilha como uma main track, ou seja, uma música só, tudo bem também. Mas
em se tratando de negócios, como você já deve ter ouvido falar aqui várias vezes, eu sempre prezo pela composição da trilha, isso eu vou explicar lá no Clube dos Produtores de Trilha qualquer hora dessas. Eu prezo pela composição das trilhas já na composição, na etapa inicial da composição, que você estruture dentro da DAW pensadamente e estrategicamente para que você utilize essa trilha para que ela tenha cortes e você possa vendê-las em vários outros tipos, né? ou em 30 segundos, em 60, como um stinger, como um bumper, e várias outras formas que a gente vai divulgar lá dentro. Quem estiver no Clube dos Produtores vai saber o que eu estou falando. E aí, como a gente às vezes tem um emprego e só trabalha com esses altos e baixos, a gente se sente o tempo inteiro sob pressão, né? Porque você vai receber um projeto, a partir do momento que você fechou o projeto, 99,99% das vezes o cliente tem um prazo para você. E esse prazo, assim que ele falou, ou seja, que você fechou com o seu cliente através de um contrato, né, na maioria das vezes, das minhas vezes, eu sempre faço contratos, tem lá um prazo de entrega, nem que seja pausado, né? Eu vou te entregar a primeira trilha aqui, depois da aprovação lá, com datas e com condições e tal. Mas você já vai se sentir pressionado em ter que fazer para poder satisfazer o seu cliente. Não sei você, né? Mas eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu acho que a parte da trilha sonora que nos força a produzir com uma certa data faz parte do business, como outras coisas também, mas quanto menos pressão no processo, principalmente da composição, a gente tiver, eu penso assim, melhor. E quanto menos pressão eu mesmo coloque sobre mim, se eu puder trabalhar com um pouco mais de tempo, né, principalmente aquelas pessoas que trabalham, eu fiquei muito tempo assim, né, eu vinha trabalhar com o mercado offline de novo, né, trabalhei há muitos anos atrás, aí comecei só no mercado online, fiquei muitos anos no mercado online trabalhando com bibliotecas, até atingir as melhores bibliotecas que eu conhecia. Depois eu percebi que eu poderia ter contratos mais punch, né, de melhor remuneração, e estando em duas comunidades eu tive várias oportunidades, entrei nessas oportunidades e segui por esse caminho. Então, quando a gente segue pelo caminho de ser solicitado com prazos para ter que produzir e compor sob pressão, a gente percebe, né, pelo menos eu percebo um pouco comigo e vejo as pessoas falarem que o nosso tesão, né, nosso prazer, ele acaba desaparecendo um pouco, porque você se vê obrigado a ter que entregar baseado numa certa data. E por mais ético e profissional que nós sejamos, né, eu procuro sempre ser, a gente sempre vai deixar alguma coisa passar, né? Você poderia ter pego algo a mais, não aquele loop infinito que muito produtor fica passando aí, né? Às vezes até na mix, na master, enfim, vários profissionais passam que de ter que ficar cuidando da música ali tanto, mas tanto, que em vez de você entregar em X dias, você passa N outros dias. E quanto mais você mexe na música, mais você tem a capacidade de continuar mexendo nela. Isso é ruim também, né? Então, procrastinar em termos de não finalizá-la também é um problema. Mas hoje eu estou falando aqui dessa urgência criativa, que não pode ser a única forma que você, dentro da sua psicologia emocional, diária, né, de trabalho, possa ter para você. Então tenha momentos onde você consiga estar menos sob pressão, para que você tenha a capacidade de encontrar seu próprio ritmo. Isso é muito importante. E fazer desse ritmo, né, um padrão seu de composição e produção, né, finalização da sua track, da sua trilha, para que você consiga ter essa constância, né? Eu gosto de medir alguns tempos, em tempo mesmo, em horas, enfim, de parte dos meus processos de composição, produção, finalização, distribuição das trilhas, para que eu tenha um cálculo, né? Se um cliente me pedir X trilhas, eu sei com mais exatidão possível, não 100% exato, mas eu sei com uma boa chance de conseguir me aproximar aquele tempo, em quanto tempo eu consigo fornecer a ele, sei lá, 8 músicas, 8 trilhas, 10 trilhas, 16 trilhas, enfim, igual eu entrei num pacote aí com um parceiro de fora do país, a gente tem que fornecer 12 trilhas, pelo menos uma trilha a cada 15 dias, estamos fazendo as trilhas em conjunto, né?
e a gente tem reuniões, e tem bate-papos, e tem acordos, e cada um faz uma coisa para dar uma acelerada. Estamos conseguindo cumprir, se eu não me engano, estamos na sexta ou quinta, sexta trilha, e tem funcionado muito bem, né? Cumprindo os prazos, ficando satisfeito com aquilo que está sendo produzido, mas ao mesmo tempo fica isso na nossa consciência, ou seja, tome cuidado com a sua própria pressão, a pressão que o seu cliente faz sobre você e a pressão, que eu acho que é até pior, né, que você mesmo faz sobre você. Você pode perder o seu prazer, né? Esse prazer da composição, da produção pode desaparecer, e com o passar do tempo, se isso continuar de forma crescente e repetitiva, isso pode se tornar algo ruim, né, negativo aí na sua carreira, na sua profissão, e fazer com que você não só perca, né, a vontade de produzir, mas às vezes até vicie emocionalmente, negativamente, em só produzir sob pressão. Tome cuidado. Procure, em momentos que você não tiver a obrigação de produzir, marcar o seu tempo, produzir também algo de maneira mais formal, como se você tivesse um cliente, até para você sentir qual é o período que você passa por cada etapa da composição, da produção, para que você comece a padronizar a sua forma de trabalho, porque encarar a trilha sonora como um trabalho é se aperfeiçoar o tempo inteiro em ganhar produtividade, trabalhar melhor com software, com os plugins, com os VSTs, de forma que você consiga ser profissional. E o profissional não é só aquele que toca bem, ou aquele que é bom num software, ou bom numa DAW, enfim, é um conjunto de coisas que vai fazer com que você, para o tema música, né, e eu só estou falando aqui da música, não estou nem falando do lado empresarial da coisa, porque isso se reflete lá também, para que no lado musical você consiga compor, produzir, terminar tudo que você precisa. Se você faz a sua própria mix e master, que você também faça, ou se você for como eu, que você tem um terceiro que faz para você, para dar tempo dessa pessoa, dentro do prazo que ela tem de te entregar a música mixada e masterizada, e aí você ter, né, a finalização do seu arquivo de áudio na sua mão, para você ter a capacidade de distribuí-lo, registrá-lo, fazer tudo que você precisa para ter todas as informações para você entregar isso para o mercado ou para um cliente, né? Para uma biblioteca, um mercado, um cliente, enfim, uma empresa, independente daquilo que você esteja fechando. Então tome muito cuidado. Essa urgência criativa pode fazer com que o seu prazer desapareça, e desaparecendo o seu prazer, com o passar do tempo, isso pode se tornar algo negativo para você. Fica a dica aqui de algo que eu vejo acontecer com outras pessoas, vi, né, em algumas reuniões que eu tenho feito aí nos últimos tempos, e acredito que vale a pena você refletir sobre isso, para que você não passe por essas coisas, né, e todas as experiências que eu procuro ter para mim mesmo, as experiências, né, próprias, e também que eu vejo as pessoas passarem e comentarem, eu as anoto e procuro trazer aqui para você, porque se a gente passa, talvez você também possa passar. Fica essa reflexão, e de novo, se você quiser fazer parte com a gente do Clube dos Produtores de Trilha, o link para a lista dos interessados tá aí. Quem tiver na lista, quando for lançado, inclusive vou fazer um pré-lançamento, né, apenas para as pessoas da lista. Quem tiver lá é que vai saber a data, e aí depois eu vou abrir para o mercado e a condição vai diferenciar um pouco, né? E eu dou sempre prioridade para quem me acompanha aqui, para quem participa das minhas coisas. Acho legal fazer isso. Sempre que eu lanço algumas coisas novas, eu abro uma lista de interessados, enfim, cada vez eu dou um nome diferente aí. Mas pessoas que me acompanham, que também estão aí comigo durante muito tempo e que me dão essa força de estarem comigo nos produtos e nos serviços que eu lanço, porque a gente, compartilhando esse conhecimento da melhor forma que a gente pode, com certeza a gente vai dar saltos, né, nossos próprios, e também ajudar vocês a chegarem aos resultados que vocês desejam, seja na carreira como compositor, como produtor, ou no seu estúdio, no seu home studio aí, como empresa, que é o que a gente tá falando por aqui ultimamente, tá bom? Grande abraço, fico por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.